Nosso grupo vai falar sobre doenças de herança autossômica dominante, envolvendo os tópicos de haploinsuficiência e mutações de perda de função. Os integrantes do grupo são a Daniela Rondo, o Luca Novaes Dias, o João Vitor Vaiant Freire e o Pedro Zanetta Brenner. Bom, primeiramente, a gente tem que analisar o significado palavra por palavra, né? Então, o que é algo autossômico? A espécie humana, ela apresenta 23 pares de cromossomos, que carregam as informações genéticas de cada indivíduo. Um desses pares é referido como sexual por determinar o sexo do indivíduo, e ao restante damos o nome de autossômico, né? Em seguida, a gente tem que entender o que seria o dominante, né? Bom, para cada gene, nós herdamos duas cópias, uma provinda da mãe e outra oriunda do pai. A doença autossômica dominante é aquela em que indivíduos com apenas uma das cópias alteradas combinam em manifestação clínica da doença. Ou seja, com um genótipo de heterozigose, isso é, apenas com um dos alelos afetado, ele é capaz de ter manifestações clínicas dessa doença. A haploinsuficiência define a condição de heterozigose em que uma variante não codifica o produto do gene, mas o alelo selvagem sim. Ou seja, herda-se uma cópia funcional de um dos pais e outra não funcional. Genes codificam proteínas que apresentam importantes funções no organismo. No caso da haploinsuficiência, ocorre situação em que, fisiologicamente, ambos os alelos são necessários para a produção de uma quantidade adequada de determinada proteína. Entretanto, como apenas metade da carga esperada é codificada, manifestam-se características clínicas, que são expressas do genótipo do indivíduo, ao que se dá o nome de fenótipo, só que desta vez alterado. Portanto, a haploinsuficiência constitui um caso de que apenas uma cópia normal produtora de proteína é insuficiente para prevenir o resultado de doença proveniente de uma cópia alterada. As mutações de perda de função são aquelas em que o produto do gene não apresenta função ou apresenta função diminuída. Geralmente, estão associadas a doenças recessivas, exceto nos casos de haploinsuficiência, pois a perda de apenas uma das cópias do gene é suficiente para causar um fenótipo aberrante, com padrão hereditário, consequentemente dominante. Alguns exemplos de doenças de haploinsuficiência são a síndrome de Williams, a síndrome de Ehlers-Danlos, a síndrome de Phelan-McDermid e a retinite pigmentosa. A síndrome de Williams é causada por uma deleção em uma região do cromossomo 7, cujo endereço é cromossomo 7, braço longo, região 1, banda 1, subbanda 2,3, com haploinsuficiência observada. Os genes envolvidos nessa síndrome são o NCF1, o fator citosólico 1 de neutrófilos, e o ELN, elastina. Alguns sinais e sintomas da síndrome de Williams são estenose aórtica, problemas gastrointestinais, hipercalcemia, fonofobia, faces característica, irregularidades dentárias e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Já a síndrome de Ehlers-Danlos é causada por diferentes genes. Ela pode ocorrer como consequência da mutação nos genes COL5A1, COL5A2 ou COL1A1. Ela é causada por uma alteração na estrutura do colágeno, acometendo estruturas que dependem dele. Os sinais e sintomas da síndrome de Ehlers-Danlos incluem frouxidão ligamentar, hiperextensibilidade articular, frouxidão cutânea, cicatrização atrófica, doenças valvares, hérnia de hiato e refluxo gastroesofágico e alterações oculares de miopia aceratocone. Agora falando um pouco sobre a síndrome de Phelan-McDermid, ela ocorre por uma alteração no braço longo do cromossomo 22, mais especificamente, né, falando sobre a região 1, a banda 3 e subbanda 3 também, até a terminação desse braço longo, né? No caso, a alteração que ocorre são deleções e são diversos possíveis genes que estão contidos em toda essa localização que eu tinha falado antes. E é importante dizer também que, embora ela seja herdada de modo dominante com haploinsuficiência e perda de função, você vai ter uma variabilidade muito grande com relação aos fenótipos, até porque muitos genes podem ser afetados numa área muito extensa. Com relação aos sinais e sintomas que a gente vai observar nessa síndrome, a gente tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, nós teremos também linfedema, malformações faciais, distúrbios de sono e até mesmo algum transtorno do espectro autista. A retinite pigmentosa, que também é um exemplo de doença relacionada à haploinsuficiência, pode ser causada por mutações nos genes RHO, que codifica a rodopsina, e PRPH2, entre outros. É nesses casos de herança autossômica dominante, com perda de função e haploinsuficiência, caracterizando forma de retinite pigmentosa autossômica dominante. A retinite pigmentosa causa perda de visão progressiva, raramente levando à cegueira total. A perda de visão noturna e periférica, com progressão à visão em túnel e subvisão.
Obrigado.